Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu tô com a Camila, que ela é de Rondônia, e ela é psicóloga e ela usa a hipnose ericksoniana no processo clínico. E esse vídeo é para você que é psicólogo, que é terapeuta, que é coach e quer aprender uma modalidade terapêutica e usar para os seus clientes no processo clínico, no processo de cura e quer ajudar os seus clientes a ter mais qualidade de vida. Prazer, Camila! Oi, Edu. Muito bom estar aqui com você. Compartilha para o nosso público, Camila, a sua experiência na hipnose. A Camila já faz bastante tempo que ela usa a hipnose no processo clínico e ela vai compartilhar para você a experiência que ela teve com a hipnose ericksoniana. Eu atuo com hipnose já tem 5 anos. É uma mudança de vida, é uma mudança de hábitos como profissional. Hoje eu aprendi a receber o meu cliente desde do primeiro contato, se foi comigo, se foi... A minha secretária já foi treinada em recebê-los nessa abordagem, nessa comunicação efetiva. Então é um diferencial muito grande você estar com o cliente, está estabelecendo essa comunicação que ela é dada de uma maneira inconsciente. Ela é uma abordagem que ela é sutil, ela é leve, ela não força, ela não empurra o cliente para algo que ele queira trabalhar sem que ele esteja realmente pronto para ir. E ao mesmo tempo ela é extremamente efetiva. Em uma sessão, normalmente a minha sessão é entre 1 hora e 1 hora e meia. Por quê? Há momentos em que eu utilizo o transe formal e há momentos que eu fico apenas no transe conversacional. Só que não é só isso. Há um conjunto de estratégias que eu estou colocando ali com o meu cliente. E que se você não coloca esse sentir junto e não sai daqui do linear e traz para o sentir e fica com o seu cliente no sentir, ele fica muito tempo com você. Hoje, meus clientes, eles ficam comigo mais ou menos 6 meses, dependendo, eu tenho clientes que estão um pouco mais, mas aquela questão que ele foi trabalhar, normalmente em 3 meses já vê o resultado, que às vezes ele ficou 10 anos numa terapia, em outra abordagem, e não viu resultado nenhum. Eu tenho um exemplo muito legal, Edu, de um cliente que ele já estava muito tempo fazendo terapia, em outras abordagens, e ele chegou para mim desesperado. Eu preciso resolver essa situação na minha vida, eu não aguento mais. E o cara era juiz, então assim, imagina, para ele chegar para você e dizer assim, cara, eu não aguento mais, você é meu último recurso, fiquei sabendo que você trabalha com uma abordagem chamada hipnose ericksoniana, não sei o que é, mas me atende, pelo amor de Deus, que eu preciso resolver isso. No primeiro momento você fala, ok, tudo bem. Comecei com ele um transe conversacional e de repente veio uma metáfora muito forte para mim de um dos livros do Dr. Stephen, maravilhosa metáfora, que é sobre uma mãe caranguejo e que o filhinho caranguejo ficava seguindo ela e ela falava, você precisa andar em linha reta, você precisa andar em linha reta. E quando olhavam para trás, não estava ninguém em linha reta. Gente, contei essa metáfora para esse homem pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo? Mas contei. Ele foi para casa, voltou. Quando ele voltou, ele disse para mim assim, isso me mexe muito comigo porque foi transformador na vida dele. Eu tenho sido rígido por muito tempo, porque a minha mãe me cobrou muito. Ela não era perfeita, mas ela exigiu que eu fosse perfeito. E isso me fez querer ser juiz e dar sentenças perfeitas. Imagina, um juiz, já tinha o quê? Uns 20 anos que ele era juiz, preocupado em ter sentenças perfeitas. E ele falou, você mudou a minha vida. E que metáfora é essa? Até copiei a metáfora, dei para ele de presente, porque algo que marcou muito, porque ele estava fazendo o mesmo com os filhos. E hoje, assim, é um dos meus maiores divulgadores em Rondônia. Fala para todo mundo, ai, vai fazer hipnose, mudou minha vida. E ainda está comigo, não vai mais semanalmente, hoje ele vai a cada 1 mês, a cada 15 dias.
porque é transformador. Ilumina a vida das pessoas, mas para isso você precisa realmente estar com o cliente, estabelecer este rapport, essa comunicação efetiva. E isto eu só pude aprender realmente com vocês, aqui no ACT. Tenho pós-graduação em psicologia clínica, tenho especialização em avaliação, diagnóstico, e eu percebia que sempre estava faltando algo. E aqui eu encontrei o que eu buscava como profissional nessa área. Que bacana! Isso me fez lembrar, essa história que a Camila acabou de contar, me fez lembrar de um treinamento que a Beth Erickson, que é a filha de Milton Erickson, e ela faz parte do nosso corpo docente, ela contou uma história há uns 7 anos atrás, quando ela veio aqui para o Brasil. Ela estava fazendo uma sessão com um cliente e uma das qualidades que eu amo mais da hipnose é a conexão. Que elas falam, Milton Erickson falava que o meu inconsciente se comunica com o inconsciente do meu cliente quando eu estou frente a frente com ele, quando eu entro nessa conexão. E ela foi fazer uma demonstração com um cliente que ela nunca tinha visto na vida, começou a se conectar, a falar, e ela começou a contar uma metáfora. E ela contou uma metáfora de um trem, que quando ela tinha os filhos, um dos filhos gostava muito de um ratinho, e esse ratinho morreu. E ela falava muito de trem, que quando ela morava em Dallas, ela morava atrás de uma estação de trem, e falava de trem, e esse homem começou a chorar enlouquecidamente. E ela manteve o rapport, a conexão. Depois esse cliente ele saiu do transe, né? Que é uma das qualidades que a gente usa na hipnose ericksoniana, que é o transe, que é o estado altamente focado de atenção. E ele se emocionou demais e ele falou assim: como a senhora sabe que eu fui largado num trem? E ela falou assim: uau! Eu não sei porque eu contei essa metáfora, fazia muito tempo que eu não lembrava desse fato, mas isso realmente é isso que aconteceu. Você contou essa história do caranguejo porque em algum momento ela se conectou com esse cliente e foi exatamente essa metáfora que o cliente precisava ouvir. Muitas vezes, para a gente que está começando a hipnose, a gente fica assustado. Uau, eu comecei a contar uma metáfora, mas eu não sei por que eu comecei. E esse é o brilhantismo da hipnose ericksoniana. Quando a gente se conecta com as pessoas, o meu inconsciente se comunica com o inconsciente do meu cliente de forma inconsciente. Mas sabe, Edu, você citando isso, eu me lembro quando eu comecei aqui em 2013, se eu não me engano, e eu atendi num centro social, e eu falei, cara, eu vou começar praticando lá. Meu Deus, fui aplicar um transe super simples que tinha na apostila. A gente recebe um material maravilhoso. E eu vi uma imagem de um bebê segurando um colar da mãe. E eu coloquei, falei, ó, aproveita esse momento, perceba, imagine um bebê segurando o colar da mãe, lá. E terminei. Era a imagem que a menina estava vendo e ela foi abandonada pela mãe porque a mãe foi, infelizmente, assassinada na frente dela. E para ela foi muito curativo porque ela não tinha imagem do que era um lugar seguro na vida dela até aquele momento, até aquela lembrança afetiva de ter tido com a mãe. Então é um poder muito grande estabelecer uma conexão. E isto você aprende aqui. Foi aqui que eu aprendi. Já passei por muitos cursos, continuo fazendo muitos cursos, mas continuo aqui com o ACT, já tem 5 anos, porque aqui você aprende essas coisas. Que legal! E agora eu queria que você, Camila, compartilhasse com o nosso público, com as pessoas que realmente querem aprender uma metodologia curadora, de como foi esse seu processo de passar, porque eu sei que você fez psicologia, depois você fez a pós. E como foi você entrar com essa parte da hipnose que ainda, infelizmente, continua essa mística, porque a gente vê no YouTube pessoas ridicularizando outras
E é isso que muitas vezes você, que é psicólogo, que tem uma vida séria, que quer algo curador sério, vincula. Hipnose ericksoniana não é isso. A hipnose ericksoniana é uma modalidade extremamente séria. Então eu queria que você compartilhasse com o nosso público como foi essa sua adaptação de passar para uma parte que se aprendeu na universidade, que se aprendeu na pós-graduação, e integrar isso no seu dia a dia. Sabe, no início eu senti dificuldade em se transitar ao que me foi ensinado, principalmente a trazer diagnóstico, avaliar, e de repente o diagnóstico não tem tanto valor mais, e eu passei a olhar mais o cliente como um ser humano. E quando eu passei a olhar ele como um ser humano, eu vi o todo dele. Esse transitar para mim no início foi um pouco complicado, porque a minha mente dizia, é depressão, é ansiedade, ai, é borderline. E eu parava e falava assim, não, calma aí, é um ser humano. Tem um todo por detrás desses sintomas, tem um todo por detrás de cada diagnóstico. E isso me tornou muito efetiva, mas não só como profissional, principalmente como ser humano. A minha vida sofreu uma mudança imensa desde o dia que eu entrei e fiz o curso que é vivencial. Você que quer vir fazer, saiba que é vivencial e é maravilhoso. Já fazia terapia, mas para mim foi transformador. A minha terapeuta fala que ela sente a diferença nítida da Camila que veio pro ACT e a Camila que voltou para lá, porque é uma mudança muito grande. E esse transitar, deixar fluir, ele no início sim foi um pouco difícil para mim, mas também não foi, ai meu Deus, é impossível. Pelo contrário, eu fui me deixando, conforme eu fui me aprimorando no curso, eu já fiz a formação completa, conforme eu fui me aprimorando no curso, estudando cada vez mais, porque vai além de uma metodologia, se tornou para mim uma filosofia de vida. Milton Erickson foi maravilhoso, o que ele fez com um pouco de informação que ele tinha na época, é fantástico. Então eu fui deixando fluir, de acordo com o que eu fui adquirindo segurança, de acordo com o que eu fui aprendendo. Cada módulo para mim era tipo, uau, vou aprender algo novo. E com isso eu fui me tornando segura, para poder transitar e chegar ao ponto que eu cheguei hoje. Até faço mestrado em psicologia clínica e às vezes me vejo no desafio de não colocar Erickson dentro do mestrado. E assim, para mim, o transitar do não linear para o linear e transitar do linear para o não linear é algo que no início foi desafiador, mas nada do que uns 2, 3 meses depois eu estivesse transitando entre eles perfeitamente. Porque é se permitir ser perfeitamente imperfeito e ao mesmo tempo estar com o outro, e ele é um todo, não é um sintoma. Isso para mim é muito importante. Que legal. Isso é muito bacana o que a Camila acabou de falar para vocês, que isso é o que a gente recebe. A gente recebe muitas e muitas ligações aqui de psicólogos, de pessoas que ouviram falar dessa hipnose ericksoniana. E como eu tinha te falado há um minuto atrás, que ainda tem esse conceito do que a hipnose vai entrar na mente da pessoa e eu vou poder fazer o que eu quiser. Na verdade, não é isso. Eu gostaria que a Camila agora falasse de um caso que você utilizou da hipnose ericksoniana, que realmente foi transformador e que a pessoa chegou para o seu consultório com medo da hipnose, porque acontece isso, muitas vezes o Dr. Stephen atende aqui em São Paulo, no nosso instituto, que as pessoas chegam com medo. Eles falam, eu ouvi falar da hipnose, mas eu tô com medo de não voltar. E eu gostaria que você compartilhasse isso, que isso é algo recorrente. Para você que quer aprender essa modalidade, você vai perceber que o cliente, parte dele quer mudar muito, e parte dele fica com medo de não voltar de um transe. Então compartilhe conosco aqui como é essa experiência que o cliente vem para você, quer mudar, mas ao mesmo tempo tem medo. Olha, eu peguei um caso tão interessante, e não tem muito tempo esses dias, casos assim eu tenho vários, né? Até
Vou tentar selecionar um aqui que eu peguei esses dias. Era uma jovem e ela tinha muito medo, já tinha lido muito, mas ela queria experimentar. Nossa, eu explicava pra ela que o transe nada mais é do que atenção focada. Se você gosta de ler e você fica ali lendo horas e não vê o tempo passar, você está num transe. Nós, seres humanos, entramos em transe a cada 90 minutos, porque o nosso corpo precisa. Então, foi um desafio ao mesmo tempo e foi gostoso o desafio. Eu usava hipnose com ela o tempo todo, porque é um conjunto de estratégia, não é só transe formal. E eu expliquei pra ela que, olha, a hipnose funciona assim, você vai ficar com a atenção focada dentro de você. Não sou eu que estou fazendo as mudanças internas, é você com você mesmo, eu sou apenas uma facilitadora. E ela falava, ai, mas eu não sei se eu quero, ai, eu não sei, eu tenho receio. E foi interessante porque a gente ficou várias sessões antes de utilizar um transe formal. E alguns momentos antes disso, ela falou assim, você tá me hipnotizando? Ei, você tá me hipnotizando? E eu dizia pra ela, não, nós estamos apenas conversando. Mas eu sinto que você tava. Eu falei, é porque você ficou com a atenção focada e você percebeu que quando você foca a atenção, vem insights, vem questões suas que elas vêm sendo traga por você, não por mim. E foi bem interessante porque ela tinha uma questão com o pai da filha. Ele fez, né, e foi embora, não assumiu nada. E ela começou a querer trazer ele, e trazia muito ele, e a gente trabalhava algumas coisas. Ela falava assim, ai meu Deus, você vai usar hipnose comigo não? Porque ela tinha muito medo, ela tinha as inseguranças dela, de quantas vezes ela foi abandonada e tudo. E foi legal porque quando ela permitiu nós utilizarmos um transe formal, ela conseguiu desbloquear algo interno dela. Não me perguntem o que é, porque é dela. E ao desbloquear isto, ela foi embora muito emocionada, me agradeceu, ficou tranquila. E ela me mandou mensagem. Ela já estava aqui em São Paulo, me mandou mensagem esses dias, que o pai da menina apareceu. E esse aparecer dele foi tão fantástico na vida dela que agora ela me pediu para mim, que eu tenho vários transes gravados, mandar alguns transes para ela poder utilizar, porque é muito mito e ela utiliza na casa dela. Eu tô aqui, ela escuta, ela termina, porque o processo é da pessoa. Não é meu, eu sou apenas uma facilitadora. E eu amo a hipnose ericksoniana porque ela dá liberdade ao cliente de utilizar o que ele precisa do transe. Não sou eu, é ele. E ele tem liberdade de mudar as minhas palavras, ele tem liberdade de ir para onde ele precisa ir para fazer o trabalho que ele precisa fazer. E isto é fantástico. Quando eu estudei hipnose clássica, eu fiquei... com a sensação de eu não posso utilizar, não porque ela é uma abordagem até interessante, mas eu sentia que eu tirava a liberdade do meu cliente de fazer o que ele precisava fazer, porque era dele. E o que eu amo mais ainda é que eu sou hipnoterapeuta e não preciso utilizar transe formal o tempo todo. Pelo contrário, muitas das sessões é fluída por metáforas, por transe conversacional, como você deu o exemplo da Beth, e flui muito bem. E a gente respeita esse medo do cliente para quando ele realmente estiver pronto, fazermos um transe formal para ele ir onde ele precisar ir. Não sou eu que estou guiando, ele mesmo se guia, sou apenas a facilitadora. Que bacana, isso é muito fantástico. Ela acabou de compartilhar algo que é uma dúvida muito recorrente. Muitas vezes o cliente liga para nós: eu quero passar por uma sessão de hipnose, mas eu não sei se eu vou me sentir confortável em compartilhar essa dor. E é exatamente isso que a hipnose faz. Se você não quiser falar absolutamente nada, você não precisa falar absolutamente nada, e a metodologia vai ser totalmente aplicável a isso. Várias pessoas chegam até nós, faz sessões sem falar uma palavra e o processo acontece. Por quê? A transformação está dentro de você, que é
o cliente, não do terapeuta. Isso é muito legal. E uma outra pergunta muito recorrente, Camila, é que assim, e aí, eu vou ganhar mais dinheiro fazendo terapia, fazendo o curso de hipnose? Essa é algo que o psicólogo pergunta demais. Ele fala, eu já montei uma clínica, eu já investi na minha universidade, já fiz o meu mestrado, já fiz minha pós-graduação, aí agora eu vou aprender uma outra metodologia, e aí, eu vou ganhar mais dinheiro? Eu queria que você compartilhasse, Camila, com o nosso público, falar como você aumentou, seja nas sessões, seja na quantidade de clientes, seja no seu lado financeiro mesmo, para o nosso público. Sabe, Edu, antes da hipnose, minha família tem uma empresa, eu precisava e dependia deles financeiramente, porque o consultório ia e não ia, ia e não ia. Depois da hipnose, a minha sessão pôde dobrar o valor. E nisto, eu tenho uma agenda lotada. Eu até brinco, eu falo, toda vez que eu venho para São Paulo, fico um tempo aqui, eu tenho que continuar atendendo via celular, que não tem problema nenhum. Você pode atender via internet, seja o meio de comunicação que você quiser, flui do mesmo jeito, porque a minha agenda não tem mais suporte, no sentido que eu começo às vezes a trabalhar 8 horas da manhã e até 8 horas da noite eu ainda tô trabalhando, para poder encaixar pessoas que querem ser atendidas por mim. Eu atendo em 2 lugares, em Rondônia, em Cacoal e em Porto Velho. Já fui convidada para atender em mais 3 lugares. E assim, é muito cheio, é muita procura. Hoje eu tenho uma agenda lotada e ainda tenho uma fila de espera. Isso para mim é muito gratificante, porque imagina você poder se tornar cada vez mais independente financeira, você poder fazer cursos fora e sem ter que também ficar se preocupando, ai meu Deus, como é que vai ser meu final do mês? Para mim, como terapeuta, como psicóloga, a hipnose fez um diferencial muito grande na minha vida financeira. Para mim, fez. Então, assim, eu acho que ela traz valor ao seu trabalho. E até hoje, sabe o que é uma coisa interessante? Os clientes não acham caro a minha sessão. E antes da hipnose, eles achavam caro a minha sessão. E agora diz, nossa, teve um que teve a capacidade de dizer, mas só isso, doutora? Eu falei, nossa, não seja por isso, vou cobrar mais caro então de você, porque tem valor. Tem valor. Isso vale a pena, vale muito a pena. Você tá empoderada de uma ferramenta que dá valor ao que você faz. É muito fantástico. Que bacana. Realmente é muito gostoso de ver os nossos alunos se empoderando, e isso é algo recorrente que a gente pergunta para os alunos que fizeram o nosso curso, e aí como que foi, faz um acompanhamento para ver a parte financeira. E uma das pilares do nosso curso é trabalhar a autoestima. Porque se você que é um psicólogo, se você que é um coach, se você que é um curador, não tiver uma autoestima para se valorizar das suas sessões, muito provavelmente o seu cliente também não vai sentir isso. Então, se você gostou desse vídeo, desse bate-papo, compartilhe com seus amigos, dê um like aqui embaixo e acompanhe os nossos próximos vídeos. Muito obrigado, Camila. Ela veio de Cacoal, diretamente para fazer essa gravação aqui no ACT Institute. Grande abraço e muito obrigado. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. E, gente, vem pro ACT, é maravilhoso. Tô com eles há 5 anos, já me tornei trainer deles. Pretendo, quem sabe, a gente leva a hipnose para Rondônia para facilitar os profissionais que estão lá, porque vale a pena. Muito obrigado e até mais.